Meu nome é Gabriel Costa, sou gestor de Growth da Resultados Digitais e hoje vou falar um pouquinho para vocês de como começar a trabalhar com Growth Hacking de verdade. Eu já quero começar com um hack, na verdade, que eu aprendi para ganhar empatia, respeito do público logo no início, que eu andei pesquisando bastante e todo mundo falou, tem que mostrar que você é foda. Logo no início, não, mostra que você é fodão, que a galera vai respeitar, prestar atenção no que você fala e tal. Então, pensando em fazer isso, eu pensei um pouco no meu histórico. Tem alguém de Minas aí? Porra, show de bola. Quem é de Minas sabe que o estado de Minas é o maior e mais influente jornal, né? E eu fui uma criança prodígio. Eu fui quase um crítico de cinema no estado de Minas. E aqui eu tenho minha prova. Então, você pode ver que com 12 anos, em menos de um tweet, eu botei lá para ver se dava, menos de um tweet eu avaliei um filme, eu comparei, expliquei porque era melhor, enfim, muito melhor que muito crítico de cinema por aí. Agora que eu já provei que eu sou fodão, todo mundo vai prestar atenção, vamos lá. Antes de entrar, eu quero falar sobre 3 coisas com vocês. Uma, sobre o conceito fundamental de Growth Hacking. Eu não vou ficar muito na teoria, o Sujan já falou, às vezes vocês já leram também por aí, eu quero ir mais para a prática. Mas eu quero passar por um conceito. Sem ele vai ser bem difícil da gente fazer Growth Hacking de verdade. Depois, eu acho que é a parte mais interessante, vou passar um guia prático de como a gente começar a aplicar isso na segunda-feira. E é segunda, não é terça não, é no feriado mesmo, porque a gente tem que tratorar tudo. Então, segunda-feira, são 6 passos simples, não tão fáceis, mas simples, para vocês já pegarem e começar a trabalhar. E, por fim, eu quero passar por 4 tipos de ferramentas que eu acho que são essenciais para quem quer fazer Growth Hacking. Beleza? Antes de entrar no conceito, na verdade, eu quero discutir um pouco o título, que eu falei, como começar a trabalhar com Growth Hacking de verdade. E eu falei de verdade porque muita coisa que a gente vê por aí, nessa internet, são coisas assim, o segredo que aumentou em 375% a conversão da minha página em 2 minutos, em sair de casa e tal. Essas são táticas, às vezes elas funcionam, às vezes não, mas o importante é que são táticas, pontuais. Nenhuma empresa com um crescimento sustentável, grande, uma mega corporação, chegou no tamanho que chegou com hacks de aumentar a conversão de landing page de 375% em 2 minutos, tal, você sai de casa. Então, eu quero discutir bastante isso com vocês, esse conceito fundamental. Se vocês estão aqui, eu tenho certeza que investiram no Summit, investiram, enfim, na minha palestra, que querem um crescimento sustentável. Então, vamos começar por esse conceito. Como diz o Portinho, o gestor de Growth lá do Hotmart, hoje Growth Hacking e o Growth Hacker é sexy, né? É sexy falar que é Growth Hacker e tal. Inclusive, eu botei no meu LinkedIn só para dar uma bombada nele lá. E o problema dessas coisas que são sexy, que são modinha, é que gera muita polêmica. Então, eu não quero entrar muito no que é, o que não é, o que deve ser, o que não deve ser Growth Hacking, mas sim passar por um conceito meio indiscutível. Para isso, eu vou voltar na origem do termo. Quem criou o termo lá em 2009, 2010 foi o Chanelis. Ele foi o primeiro profissional de marketing do Dropbox, cuidou de Growth no Dropbox, cuidou de Growth no LogMeIn, é founder do Qualaru e também founder do Growth Hackers, que é o maior portal sobre Growth Hacking do mundo. Tem muito conteúdo e os caras mais fodas vão lá e participam e respondem perguntas, inclusive eu recomendo bastante. Como eu disse, esse cara cunhou o termo lá em 2009, 2010, e quando ele estava nesse estudo, enfim, ele começou a analisar várias empresas que tinham crescimento acelerado e viu que elas tinham coisas em comum. A primeira, essas empresas fugiam do marketing tradicional. Então, geralmente, elas usavam canais de aquisição que os concorrentes, às vezes, nem tinham cogitado usar. Segundo, essas empresas tinham times dedicados a growth. E, principalmente, com uma formação heterogênea. O que isso significa? Significa que tinha gente, sim, pensamento analítico, científico, mas também tinha gente com pensamento criativo. E essa dinâmica é muito legal para esse trabalho. A terceira coisa é que eles faziam rigorosas otimizações baseadas em análise mesmo, dado, número, sem achismo. Tá? Mas o mais importante, que o Chanelis mais bate no ponto, e eu fiz um treinamento com ele no mês passado, e ele continua batendo ponto desde então, é isso. Nossa, ficou feio pra caramba esse amarelo nesse...
é ter um processo de growth. Então, não é fugir daquelas táticas pontuais e sim criar um processo, um passo a passo, para fazer o negócio crescer de forma sustentável. E aí você pergunta, pô, mas por que um processo é tão importante? São 3 principais motivos. O primeiro deles é porque o crescimento das empresas de verdade, elas vêm da soma de vários crescimentos menores, e não desses hacks milagrosos que todo mundo deseja, e eu também desejo, mas não é fácil de conseguir. Normalmente, o crescimento é assim. Então, em vez de você tentar achar aquela bala de prata que vai crescer sua empresa 400% de uma vez, do dia para a noite, vamos tentar achar várias soluções que aumentam 20%, 50%, 10%, 75%, que à medida que elas forem combinadas, vão gerar um efeito composto muito legal e vão proporcionar um crescimento, sim, exponencial. A diferença é só como que essa curva se comporta. A segunda coisa, só com um bom processo a gente consegue rodar vários experimentos ao mesmo tempo. E isso é fundamental. Por quê? Primeiro, experimentos demoram. Eu vou fazer um teste AB de uma landing page, de uma página, que seja, eu preciso ter tráfego suficiente para ter uma relevância estatística. Então, às vezes, eu vou demorar 2, 3 semanas para coletar um resultado. E se eu não rodar experimentos em paralelo, eu vou ficar 3 semanas sentado, de verdade, esperando, sem fazer nada, até esperar ele acabar, para aí sim começar o próximo. Então, é necessário que a gente faça experimentos vários, e para isso precisa de um processo bem direitinho. E um outro aspecto muito importante também é que a maioria dos experimentos falha. O benchmark fala que 80% dos experimentos falham. Na RD, a gente, felizmente, está em 50%, 40% de falha, ainda está super legal. Lógico que à medida que você vai acelerando também, tende a ter mais falhas. E o terceiro motivo do processo ser tão importante é porque só com o processo também que você começa a acumular aprendizado, e esse aprendizado é que vai gerar outras ideias para as otimizações de verdade. E aí vem uma pergunta, né? Se, um processo, um passo a passo, uma metodologia, um framework, qualquer que seja o termo, não burocratiza? Sim, pode burocratizar um pouquinho. Mas no fim vale a pena com certeza. E eu falo porque a gente, desde o início do ano, vem aplicando bem esse passo a passo. Eu vou até mostrar um case da RD junto com um guia prático para vocês, e aí vocês vão ver que o negócio funciona. Então, agora é hora de todo mundo, pega o caderno aí, vão anotar 6 passos. Esses são os passos para vocês começarem a aplicar a partir de segunda-feira. Primeira coisa, até pode parecer meio óbvia, mas eu converso com muita empresa e não é. Primeiro passo é, defina qual o problema da sua empresa você quer realmente resolver. Essas táticas que a gente viu lá dos 375%, elas são super legais, só que elas têm um problema de desfoque muito grande. Se você vê uma que deu 200% de resultado, outra 400%, outra 300%, você vai querer testar todas, e às vezes elas não estão nem relacionadas uma com a outra. E como que eu descubro, como que eu defino qual o problema que eu tenho que resolver? É o que vocês mais vão ver nesse evento aqui, o tal do funil. Esses números são reais, já vou puxar então agora o case da RD, tá? Esses números são reais, mais ou menos de 1 ano e meio atrás. Então, a gente gerava 70 mil leads, 70 mil visitantes, uns 12 mil leads, 250 oportunidades e umas 75 vendas por mês. E à medida que a gente simplesmente olha e observa que a taxa de conversão de cada etapa do funil, a gente vê claramente onde tem um gap. E isso aqui já é o primeiro red flag para a gente já olhar e falar, opa, beleza, é isso aqui, eu tenho que pelo menos investigar mais, porque provavelmente o problema que eu quero resolver e o meu foco está aqui. Se eu quero dobrar a quantidade de vendas, é muito mais fácil eu trabalhar e aumentar isso aqui de 2% para 4% do que gerar 140 mil visitantes em curto prazo. E até uma dica rápida. Isso essa ferramentinha é o funil do marketing que a gente construiu junto com a Content Tools. Tem o link aqui, mas não se preocupe, todos os links, posts, tudo que eu vou recomendar, no final eu vou dar um jeito de disponibilizar para vocês. Tem no slide final lá. Voltando. Quando a gente começou a investigar melhor aquela taxa de conversão, a gente chegou e viu uma coisa que estava acontecendo com as nossas levantadas de mão. Não sei se está todo mundo familiarizado com esse termo, mas levantada de mão é aquela conversão de fundo de funil que o cara ativamente está pedindo pelo seu produto. Então, um pedido de orçamento, um teste gratuito, uma demonstração, isso varia de negócio para negócio, mas é isso aí. E a gente analisando isso, a gente viu que estava estagnado. Durante o primeiro semestre inteiro de 2014,
estava estagnado. Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, mas foi muito pouco. IRD, com uma puta vontade de um crescimento gigantesco, com isso aqui estagnado. Não fazia o menor sentido. Então, a partir desse momento que a gente viu que a nossa taxa de conversão estava em gerar oportunidade, e que isso aqui é o que mais gera oportunidade para mim, e as melhores oportunidades, que o cara está no momento final de compra já, é que eu defino o meu foco. Então, nesse caso, nesse case nosso que eu estou dando para vocês, a partir dessa análise que a gente definiu que o nosso foco, então, era aumento do número de levantada de mão, porque isso ia impactar diretamente geração de oportunidades e, consequentemente, geração, né, de novos clientes e vendas. Foco definido. Segunda etapa, gerar ideias. Essa é uma etapa que pode confundir um pouquinho. Então, é muito importante prestar atenção que essas ideias têm que estar relacionadas àquele problema que a gente já definiu como foco. Tá? Então, tem várias formas de fazer isso, mas eu gosto de destacar 3, que é a que a gente faz. Primeira, que eu chamo de análise para buscar por low-hanging fruits. Low-hanging fruits é aquelas oportunidades que são claras, super fáceis de alcançar já. Qualquer mexidinha que você dá já dá um impacto relevante. Para isso, o que a gente faz? Procura página com erro no seu site. Então, abre o Analytics lá e vê se alguma página teve alguma queda de tráfego repentino no histórico. E no nosso case eu vou mostrar foi exatamente isso que aconteceu. Analise páginas que têm muito ou pouco tráfego. Às vezes vocês vão descobrir coisas legais que estão fazendo aquela página ter muito tráfego, você pode aplicar para outras, ou impedindo uma página ruim, né, de gerar tráfego. Procure por páginas com bounce rate alto, ou seja, páginas que estão com pouco engajamento. A maioria da galera que chega na página acaba entrando e saindo, porque essas páginas com pequenas melhorias a gente já consegue gerar grandes impactos. E eu gosto também de sempre olhar as piores taxas de conversão, porque geralmente nela uma mexidinha já aumenta 30%, 50%, 60%. Segunda forma de se gerar ideias é pesquisar por REC mesmo, mas, de novo, foca no REC para resolver aquele problema. Tá? E para isso tem um negócio, né, chamado internet, tem tudo lá. Então vai ter em comunidades, vai ter em blogs, vai ter em e-books, vai ter em materiais, enfim. E a terceira, que é a que eu mais gosto de fazer, é o brainstorming, né, que é juntar o meu time. Isso depende um pouco de empresa para empresa. Às vezes o cara está sozinho para fazer esse processo. Felizmente, na nossa, a gente tem uma equipe super legal de growth, com especialistas em cada canal de aquisição, então os brainstorms são muito enriquecedores. Como que a gente fez isso lá na RD? Eu peguei uma landing page que estava com tráfego ruim, que estava com uma conversão ruim também, entrei no Analytics e eu vi, lógico que vocês estão vendo uma barriga e depois melhora, essa melhora foi o que a gente fez para consertar, mas durante 2 meses consecutivos, chegou a ter uma queda de 50% do tráfego, do dia para a noite, simplesmente para me sacanear. E a gente descobriu, foi um link que a gente trocou na página de funcionalidades do RD Station, que a gente nem se tocou na época, saiu trocando as coisas lá, meio bem consequente mesmo. E os resultados começaram a piorar e foi estagnando, e aí que a gente foi ver investigar melhor e ver esse negócio. Então, do dia para a noite também eu consegui retornar, e vocês podem ver no mês, vou voltar aqui, no mês seguinte ali, que o negócio já retornou até um pouquinho maior do que era antes. Hacks. O Sujan já deu a dica do livro dele, 100 Dias de Growth. A gente comprou esse livro há meses atrás, e aproveita que acho que está por $1, né, que foi a promoção lá que ele fez. Então, compra tipo agora, a gente pagou uns $30, pedi reembolso depois para ele. E o Growth Hackers também. Lá tem gente muito foda, discutindo, respondendo perguntas, é sensacional. E o que eu falei que eu mais gosto, do Brainstorm, contando um pouquinho do como a gente faz, né? Aqui foi um exemplo de um brainstorm que a gente fez para resolver esse problema de levantada de mão. Então, eu tirei algumas coisas aqui. Então, daqui saiu a ideia de fazer Exit Intent Pop-up, eu vou falar para vocês um pouco depois. Saiu a ideia de fazer pop-up na página do RD Station também. Saiu a ideia de otimizar as landing pages de levantada de mão. E também de colocar uma barrinha do Sumomi no blog, sabe uma barrinha no cantinho assim? Gera tipo 800 leads por mês, aquele negocinho lá. Então, aí a gente ia no tripa, levantar a mão e tal. Então, esse foi mais ou menos o nosso processo para geração de ideias. Depois disso feito, vamos para o terceiro tópico, que é estabelecer um processo simples para a sua empresa. E eu destaco sua porque as nossas empresas são muito diferentes. Então, às vezes, você vai ter que simplificar isso que eu estou te falando para conseguir rodar.
Às vezes você vai conseguir até colocar uma camada maior de complexidade, mas o importante é, pega mais ou menos isso, adapta para a sua empresa seguindo as premissas básicas e manda bala. O que precisa ter nesse processo de vocês? Primeiro, como que vocês vão modelar e acompanhar os experimentos? Isso é muito importante, vou mostrar como a gente faz. Segundo, periodicidade, como que é o modelo de reunião. Então, se é semanal, quinzenal, se vai ser sempre reunião para acompanhar experimentos, vai ter para brainstorm. São coisas muito simples de definir, mas que é muito importante ter isso certinho. E uma coisa que o próprio Chanelis falou para mim, numa entrevista que eu fiz com ele, depois eu vou falar sobre isso também, que ele falou, cara, foca em ter consistência, mais do que número de experimentos. Então, se você tem uma equipe pequena, só tem uma pessoa, tem budget limitado, não tem problema. Mas faça menos e faça os mais fáceis. Escolha aquele mais imbecil do mundo, por mais que ele não dê tanto resultado assim. Mas não deixe de fazer, porque esse crescimento e esse aprendizado acumulado gera muito crescimento. Aqui está como a gente modela os nossos experimentos. Eu vou disponibilizar também essa planilha, como a gente modela, como a gente acompanha, tudo, vocês vão poder ver lá. Tem post explicando isso também. Mas o que eu quero destacar tem duas coisas que tem que ter na modelagem, que é o que é o experimento e a hipótese de vocês. Então, por exemplo, o experimento que a gente fez foi colocar um call to action no fim, de pedido de demonstração, no fim do nosso vídeo institucional lá, da home do RD Station. E criar uma hipótese, ou seja, o que você espera de resultado com esse negócio. Então, a gente tinha a expectativa de 5% das pessoas que assistirem o vídeo até o final farão um pedido de demonstração. Daqui a pouco eu conto o resultado para vocês. Mas isso aqui é o essencial para uma modelagem. Isso aqui é a forma que a gente acompanha o nosso experimento. Super simples, eu nem vou dar zoom porque é um drive que eu boto o nome do experimento, o dono, a melhoria e o que aconteceu com ele. Se deu certo, se deu errado, enfim. É simplesmente um lugar para você ter um compilado, para você daqui a 2 meses consultar tudo que você teve de aprendizado que teve nos meses anteriores. Quarto, fazer os experimentos. Isso é meio óbvio, mas eu quero passar por pontos que são importantes aqui. Vocês vão ver que toda essa dinâmica de gerar muitas ideias, de gerar backlog, gerar muitas ideias, de brainstorm, de pesquisar por hacks, vai ter muita ideia. Então, nesse momento, na hora de executar, vocês vão precisar priorizar. E a gente considera duas coisas só. Tem que achar um equilíbrio entre a facilidade de execução e o impacto desse experimento. Então, muitas vezes, eu não vou ter um experimento que pode ter um mega impacto no meu negócio, às vezes aquele negócio vai aumentar 15%, 20%, só que é tão fácil de fazer que dá ROI, muito fácil. Às vezes não, às vezes vai ter aquele experimento super complexo, mas que a expectativa de resultado é tão grande que vale a pena investir mais mesmo. Escolha ferramentas e prepare o terreno. As ferramentas eu vou falar naquele terceiro tópico que eu falei com vocês. O importante é, ferramentas ajudam você a ter duas coisas. Dar autonomia para o time de vocês e economizar tempo, que são coisas muito preciosas. E quando a gente estiver falando de teste AB, que eu vou passar aqui também uma ferramenta, fazer direito. Então, se você quer fazer um teste AB, faça um negócio bem pensado, tenha relevância estatística no seu experimento, senão você vai tirar conclusões que não fazem sentido, pode não fazer sentido nenhum. O que eu chamei de preparar o terreno foi um negócio que a gente ganhou muito, mas muito tempo mesmo, em produtividade. Vocês conhecem essa ferramenta aqui, o Tag Manager? Quem não conhece, tem post também, vou mandar tudo para vocês. Então, tem um post explicando, mas o Tag Manager é tipo um container que você bota no seu site, então você pede um programador para colocar um trecho de código lá no seu site, e a partir desse momento, você acessa a interface do Tag Manager, e aí você pode inserir qualquer código lá que ele vai inserir no seu site, por consequência. Então, pixels de remarketing, JavaScript, todas as ferramentas são baseadas em código de JavaScript, você insere via isso. O código do próprio Analytics você pode colocar direto aqui. Então, eu chamei de preparar o terreno, porque é pedir a ajuda lá de um dev uma vez, para depois ficar tudo na mão do seu time de growth, marketing, enfim. E na ideia do teste AB, a gente até criou nossa própria ferramenta, não para executar o teste, mas para uma calculadora, Então, para estimar se o volume atingido teve relevância estatística ou qual o volume necessário para ter uma relevância estatística. Depois, analisar e colher os aprendizados.
Essa é uma etapa importante porque, lembrando, mais de 50% dos experimentos vai dar errado, e é muito importante documentar esses erros para, além de não errar de novo, chegar no segundo tópico ali, que é gerar mais ideias a partir desses aprendizados. Vocês vão ver no fim do dia que, apesar de brainstorm, hack e tudo mais, são com os aprendizados dos experimentos que você vai gerar muito mais backlog, muito mais ideias para próximos experimentos. Voltando àquele exemplo que eu dei que eu modelei. Depois que a gente acabou, a gente vem para esses dois blocos aqui. Então, o primeiro é de aprendizado. Então, ó, CTA no fim do vídeo converteu 38% a mais do que era previsto, chegando a quase 7%. Então, show de bola, deu certo. Aqui, ó. E até tem um aprendizado legal. Tínhamos potencial inexplorado, mesmo com CTA feio. A gente botou tipo, um texto em branco, fundo preto, porque não dava tempo de fazer outra coisa. E ainda assim, gerou esse resultado. E aí vem aquela ideia de você gerar mais ideias a partir disso. Então, a gente tem esse bloco de otimização. Esse bloco, primeira coisa é, cara, se eu já atingir 7% com aquele CTA horroroso, imagina se eu fizer um CTA bem feito, em HTML, bonitinho. Outra coisa, eu posso tentar mudar o call to action, oferecer um pedido de demonstração, eu posso oferecer um teste gratuito, por exemplo. Ou fazer um teste AB, trocando vídeo. Então, daqui já vão surgindo, e isso aqui vai entrar para priorizar igual, como qualquer outra ideia de experimento. E aí um conceito, esse é bem simples, né, de aplicar em macroescala. Então, normalmente, a gente vai fazer um teste, a gente testa em uma landing page. Ou a gente testa num volume de tráfego menor, para a gente ver se o negócio faz sentido, está tendo resultado mesmo, para não ter nenhum prejuízo. E por mais que vocês tenham, às vezes, um resultado pequeno numa landing page, então, por exemplo, eu aumentei 10% a taxa de conversão da minha landing page e só me gerou 20 leads a mais por mês. Pô, beleza, pode parecer pouco, mas na RD a gente tem mais de 70 landing pages. Então isso aí, se a gente simplesmente aplica esse hackzinho, que aumentou só em 10%, no fim do mês a gente tem 1.400 leads a mais. Então essas coisas são bem relevantes a gente prestar atenção. Se só mexer uma landing page, beleza, vai ser super legal, vai aumentar 100%, mas vai ser tipo 30 leads a mais. Então faz isso em todas para gerar um efeito composto bem legal. E aí, só para contar para vocês, no case nosso, algumas das coisas que a gente fez nesse case de levantada de mão. Então, a gente achou aquele erro, a gente otimizou 4 landing pages de levantada de mão, criamos novas levantadas de mão, instalamos chat online, colocamos pop-up, otimizamos fluxo de automação e várias outras coisas menores, seguindo esse processo, priorizando, fazendo, tudo mais. E aí sim a gente consegue ver que o negócio evoluiu bastante. A gente vê uma barriguinha ali, mas é normal, essa sazonalidade, é dezembro e janeiro, sempre acontece. Mas aqui sim, a gente conseguiu os 375% de aumento no número de levantadas de mão. Mas não foi em 2 minutos sem sair de casa. Foi em praticamente 1 ano e meio, vários experimentos, vários errados, mas é assim que se consegue um resultado sustentável. Entrando no último bloco, os 4 tipos de ferramentas que eu quero passar para vocês, que eu acho que são indispensáveis. Só vou retomar muito rápido. A importância delas: economia de tempo, autonomia para o time de vocês e todas as ferramentas aqui praticamente têm versões gratuitas ou um plano acessível, porque a gente é super lean, a gente é enxuto mesmo, é isso que a gente prioriza e tudo mais. Não é porque o budget está apertado, não. Então, vamos lá. Primeiro bloco de ferramentas, Analytics. Isso é meio óbvio. Já discuti com vocês que precisa medir tudo, precisa medir direitinho. Então, esse bloco é super importante. O Google Analytics, vocês já estão cansados de saber. E as outras duas que eu trouxe, o RIP e o Mixpanel, são bem focadas em funil, né, de você entender o funil no seu site, do seu software, por exemplo, de navegação. Só um parênteses, a gente está escrevendo um e-book sobre Growth Hacking, que vai ser o e-book mais foda assim, do mundo. Tem todos os conceitos mais bem detalhados, tem essas ferramentas, muito mais ferramentas e muito mais detalhadas. Tem cases, tem o case da Rock Content, do Hotmart, do Conta Azul, da Supersonic, do Damasceno. Tem entrevistas, eu entrevistei o Chanelis. Então tá muito massa, só que não está pronto ainda não. Então no final eu vou disponibilizar para vocês um coisinha lá, e quem deixar o e-mail eu mando assim que o e-book sair. E só para mostrar, por exemplo, através de uma ferramenta de analytics, que eu achei aquele buraco no nosso site.
Esse é mais ou menos a forma que o HIP funciona. Você configura alguns eventos no seu site, e o HIP é muito fácil, gente. Sério, qualquer retardado consegue mexer. Depois de colocar o JavaScript, você sai clicando no site e falar menu, botão, e aí você cria tudo, e depois você pode ficar criando dashboards infinitos lá. E aí você começa a ver onde está tendo quebra. Então, eu posso ver quantas pessoas entraram no meu site e clicaram no menu tal, na categoria tal, e clicaram em comprar alguma coisa lá. E aí ele gera para você na hora esses eventos. É muito massa. Segundo bloco, que é muito massa. Esse é muito legal. Que todo mundo odeia. Que são os pop-ups. Pode falar o que for, eu tinha preconceito, depois que eu comecei a usar, minha percepção mudou. Porque se você usar os pop-ups, especialmente o exit intent, aquele que vê que você está saindo e aí bloqueia, se você usar de forma educada e principalmente contextualizada, vocês vão ter bastante resultado. E eu trouxe alguns exemplos aqui. Hoje a gente usa o Opt-in Monster, mas a gente já usou o Pickreel também, os dois são muito legais, baratinho, assim, sei lá, 19, 20 dólares por mês. Quer dizer, com dólar agora não é tão barato assim, mas dá muito ROI. Aqui alguns exemplos, tá, de coisa nossa. A gente pegou na nossa página de preço, a gente colocou um pop-up contextualizado, oferecendo uma demonstração. Então o cara estava lá navegando tal, e estava saindo e falou, opa, peraí, não quer dar mais uma olhadinha? E esse pop-up aqui, a gente tem uma taxa de conversão dele de 22,4%. Não sei se vocês têm noção de quão alto é isso, mas quando a gente começou a trabalhar com isso, conversou lá com o Pickreel, com o pessoal, eles falaram assim, não, cara, ó, 5 a 7% é uma excelente taxa, pô, fique feliz se atingir isso. E a gente viu que dá para fazer muito mais. Um outro é o pop-up full screen, que a gente colocou na nossa página de materiais educativos. Essa página tem vários conteúdos nossos, e a gente às vezes tinha hipótese que o cara, quando chegava nessa página, ficava tão perdido, porque tinha tanto material, que às vezes ele não baixava nada. Então a gente colocou esse pop-up no material, né, que é um kit do negócio iniciante, que a gente acha que é a maioria do público, e a gente atingiu uma taxa de 19,2%. Então, ponto para a gente também, especialmente para esse pop-up. O último aqui, pop-up que eu coloquei, também bem contextualizado na nossa landing page, a gente vende um curso de marketing de conteúdo, e a gente colocou aqui para receber uma aula grátis, aquela história que vocês já conhecem, pega o lead, nutre para ele comprar o curso. E aqui a gente teve uma taxa de quase 14%. A gente hoje na RD gera mais ou menos 2.000 leads via pop-up. A gente tem vários outros, né? Mas quase 2.000 leads. Então é indiscutível que esses, sei lá, 20 dólares, 30 dólares vale a pena. Mas é importante esse contexto para aí sim ter taxa de conversão alta. Entender comportamento do visitante. Isso é muito legal. Quem conhece alguma dessas ferramentas aqui? Esse é bem pouco. Essas ferramentas elas gravam a sessão do usuário. Então você coloca um JavaScript no seu site e ele começa a gravar o movimento do mouse, o que o cara preenche, scroll. E se você ficar bravo sobre privacidade, depois a gente conversa sobre isso, mas é muito sensacional. Então você vê mesmo o cara descendo, subindo, passando mouse, digitando, apagando, voltando. E isso é muito legal. É um entendimento bem mais qualitativo, né? De você ver o cara usando, tem que tirar alguma coisinha dali, mas é muito legal. E assim, tem um spoiler por aí que diz que vai ter alguma coisa do RD Station relacionada a isso. Não de gravar a sessão, mas de ajudar a entender o comportamento do usuário também. Como que a gente usou essa ferramenta? A gente pegou essa landing page, que é a landing page de teste gratuito nossa, gravou a sessão do usuário e viu que vários deles gastavam muito tempo aqui. E, gente, é muito impressionante. O cara ficava com o mouse assim mesmo, ó, tal, lendo lá, um por um. E outra coisa que a gente reparou é que ele tinha que dar muito scroll. Aqui está em zoom out, né, para pegar a página inteira, mas ele tinha que dar muito scroll por causa do tamanho do formulário. Então, essas foram as duas grandes hipóteses. E a gente criou uma página nova. Então, nessa página nova, a gente colocou do lado esquerdo aqui, a gente deu uma enxugada boa, colocou elementos visuais, colocou títulos maiores. No lado direito, a gente fez um gambitozinho de a gente não mexeu no formulário, só que a gente tirou, por exemplo, tirou esse textinho, colocou ele para cima para dar uma sensação que ele é mais curto, então ele não precisa dar o scroll até lá embaixo. E isso aqui aumentou em 31% na taxa de conversão na landing page. Dá uns, na época, eu acho que uns 100 testes gratuitos a mais, por causa de minutos mesmo que você gasta. Minutos configurando, um tempinho maior assistindo as sessões, vendo se tem algum padrão ali, e fazendo esses testes.
E, por último, ferramentas de teste AB, que essas, para mim, são as mais revolucionárias, porque elas são muito mais fáceis do que todas as outras que eu falei antes. Tanto o Optimizely quanto o VWOC. A gente usa o Optimizely hoje, porque no plano gratuito eu acho que tem um espaço maior lá. E assim, é colocar um JavaScript no site, aí ele vai carregar o site que você quer fazer a variação, e aí você consegue fazer qualquer alteração lá sem saber nada de HTML e CSS. Você arrasta a caixa, clica, muda a cor, faz tudo, e aí você clica num botão aqui, ó, iniciar experimento, ele já gera variação automática, já publica isso de uma forma mágica lá, que eu não sei como funciona, e começa a rodar. E ele já tem a própria parte estatística também, que já te fala se teve visita, se a quantidade de visitas teve relevância estatística ou não. E aqui a gente fez um teste desse, nessa landing page nossa. Aqui a gente só trocou o headline, então a gente peça um diagnóstico para avaliar o marketing digital da sua empresa, com um especialista. A gente gastou tempo discutindo o copy, discutindo a landing page, mas gastou 1 minuto para configurar no Optimizely e gerou um aumento de 58% nessa página, só com essa mudança de headline. Vamos lá. Essa é a parte que eu falei. Bom, de conteúdo é isso. Essa é a parte que eu falei. Eu vou disponibilizar tanto os slides da palestra, quanto todos os links, quanto o e-book, quando ele sair, nesse endereço aqui. Então, anotem aí. É bit.ly/Gabriel-Costa. Converter, eu não configurei e-mail ainda, tá? Então depois do Summit eu mando para vocês. Mas já vai estar lá bonitinho. Uma iniciativa muito legal da RD com a Rock Content, a Agência Messi e Supersonic. A gente já tem um grupo no LinkedIn para discutir growth. E é um grupo fechado, e a gente está abrindo para os participantes do Summit, especialmente para quem está participando dessas sessões, para a gente discutir processo, hack, tática e discutir mesmo, gastar tempo lá nesse grupo. E aí, para finalizar, eu deixo o meu contato para vocês e deixo o meu maior desafio de growth atualmente, que é a Alice, que é a... Agora eu não sou mais Gabriel, eu sou pai da Alice, então é isso aí. Qualquer dúvida, eu estou no evento, fiquem à vontade para me cutucar, conversar, a gente tomar um chopp hoje no final do dia. Na balada não vai rolar, porque tem outra balada em casa. Mas muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado.